Gente, olha só com que carro o cara foi na farmácia comprar remédio. O cara tá usando o carro pro dia a dia. Você sabe que o cara zerou o game quando você vê isso aqui, ó. Na farmácia, comprando os remedinhos. Olha. De quê? Porsche GT2 RS. Foi de Aí zerou Porsche. o game. Porra. Foi de Porsche, cara. Tava com dor de cabeça? Acabou. Olha isso. Que espetáculo. Porsche é Tá fantástico, velho. instalando aqui os discos de freio. Da Porsche. Elan. Meu sonho de consumo, cara. Coisa linda, hein? Meu sonho de Quando consumo. eu crescer, eu quero fazer isso. Ir na padaria e na farmácia. Qualquer Porsche. GT2 RS. Olha isso, cara. Olha que linda, velho. De carbono. Zerou o game. Acabou. Chega. O cara foi de... Olha lá, na ponta aí tem